Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora que vocês vão assistir essa aula, mas vamos dar sequência ao nosso conteúdo, da aula passada, que são os ciclos econômicos. Nós vimos aí até o momento bastante informação sobre o processo de formação do território brasileiro. Nós visualizamos, as linhas do Tratado de Tordesilhas, toda a questão entre Portugal e Espanha, para dividir o território que seria conquistado. E então, depois que se estabelecem, as capitanias hereditárias no Brasil, começa os ciclos, sistemáticos de exploração econômica. Então, existem algumas outras denominações, como eu citei na outra aula também, o professor Rui Moreira, ele chama de ciclos de assentamento, mas é comumente conhecido como ciclo econômico. Então, a primeira atividade econômica, sistematizada aqui em território brasileiro, enquanto ainda colônia, ainda em pleno século XVI, vai ser a extração do pau-brasil. Então, nós iniciamos o estudo dos ciclos econômicos pelo ciclo do pau-brasil, que numa sequência histórica é o primeiro a se dar. Então, quando os portugueses desembarcam aqui no litoral brasileiro, além dos primeiros contatos com os indígenas, a procura por ouro, por riquezas minerais, enquanto isso não se dá, uma boa convivência, um entendimento com os indígenas e a busca por esse material, eles vão procurar algo que lhes sirva de matéria para o comércio. Lembrem-se que, como vocês devem ter estudado ano passado, o século XVI é marcado pelo surgimento da fase comercial do capitalismo. O capitalismo comercial que tinha na troca de mercadorias entre metrópole e colônias, o seu ponto forte de acumulação de riqueza. Então, o outro fato que também, digamos assim, enriquecia essa fase comercial do capitalismo era o chamado metalismo, que era a acumulação primitiva de metais. Então, como os portugueses ainda eram recém-chegados no Brasil, ainda não tinham encontrado nenhuma jazida mineral, aí eles vão apelar para a exploração de outros recursos naturais, no caso, o pau-brasil. Então, o pau-brasil ele era muito facilmente encontrado no todo o litoral brasileiro, no bioma da Mata Atlântica, que assim viria a ser denominado depois. Então, Mata Atlântica, porque como a gente vai estudar no bimestre seguinte, os biomas do Brasil, ela é uma área de vegetação característica de todo o litoral brasileiro, indo do norte do Brasil, do nordeste, até o sul do Brasil. Então, o pau-brasil, inclusive é uma árvore muito emblemática para nós brasileiros, porque daí vem o nome do nosso país atual, e era uma árvore extremamente fácil de se encontrar em toda a costa brasileira, em todo o litoral. Então, os portugueses vão descobrir algumas utilidades para o pau-brasil, e sendo delas a mais importante, o uso de um pigmento retirado, extraído da casca do pau-brasil, de cor avermelhada, de cor de brasa, daí o nome Brasil, pau-brasil, e esse pigmento ele servia para fazer tinturas, tintas de colorações diversas, principalmente o vermelho, que era bastante utilizado nas cortes europeias. Até aquele momento, você extrair tintas, criar tinturas, era um processo químico extremamente difícil. E, consequentemente, o mundo não era tão colorido, a Europa não era tão colorida como se imagina antes da exploração em larga escala do pau-brasil. Então, os portugueses aqui, em contato com os primeiros indígenas, que resolvem ajudá-los no processo de extração, vão causar o primeiro processo de devastação ambiental da história do Brasil. Lembrando sempre que ainda não éramos independentes, éramos colônia de Portugal. Porém, a devastação da Mata Atlântica ela começa nesse período, já no século XVI, com a retirada em larga escala do pau-brasil, que era uma árvore extremamente abundante e tinha um valor econômico também considerável para os portugueses. Até eles poderem fazer, como a gente costuma dizer na geografia, uma limpeza da área, para que eles pudessem ali também no litoral implantar outras culturas, na verdade, implantar culturas agrícolas, eles retiravam o pau-brasil e, ao mesmo tempo, devastavam a área e limpavam o território para o que viria na sequência, que seriam as plantações de cana-de-açúcar, as famosas
plantations. Então, o primeiro processo de devastação e degradação ambiental no Brasil ocorre no século XVI, né? Inicia seu processo no século XVI com a extração do pau-brasil pelos portugueses. Tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo.